Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira preocupante, 5 de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, sim, preocupante. Uma segunda-feira de muita expectativa e no mundo todo. Por dois problemas, basicamente. A possibilidade de um colapso financeiro global. E outra, uma guerra sem precedentes no Oriente Médio. Esse é o compasso de espera. Esta é a segunda-feira em que muita gente está roendo as unhas. E é um dia de ler manchetes apenas, porque as manchetes são autoexplicativas. Elas são rasas e profundas ao mesmo tempo. Mas uma simples manchete diz tudo o que está acontecendo. E eu colhi várias manchetes aí no começo dessa segunda-feira. Por exemplo, os mercados de ações despencaram hoje, segunda-feira, em meio a temores de que os Estados Unidos possam estar caminhando para uma recessão. Outra manchete, o índice de ações do Japão, o Nikkei 225, sofreu uma das piores quedas da sua história, provocando quedas noutros mercados asiáticos. Outra manchete, a situação também afetou criptomoedas e o preço do Bitcoin caiu para menos de 50 mil. Parece que deu uma parada, deixou de cair. Acho até que levantou um pouquinho, mas não tenho essa informação nesse momento. A liquidação global intensificou-se após a divulgação de dados fracos sobre emprego nos Estados Unidos. E aqui entra um problema de competência exclusivo do Fed. Já falo sobre isso, é a última manchete provavelmente de hoje. Bem, eu tenho aqui uma informação interessante, ou melhor, na verdade é uma notícia curiosa com um comentário ainda mais curioso. A notícia curiosa é que Donald Trump finalmente falou sobre religião, um tema muito pouco abordado em relação ao ex-presidente norte-americano. Todo mundo sabe que ele é cristão, que frequentava a igreja desde pequenininho, mas ele particularmente fala pouco sobre isso. A Fox News fez em junho uma longa entrevista na qual ele falou sobre religião, e essa entrevista foi publicada em partes. A última parte foi publicada na sexta-feira pela Fox News, no programa da apresentadora Laura Ingraham, e ele falou sobre, por exemplo, a importância da religião. Ele disse que os democratas nos Estados Unidos trataram muito mal a religião, a religiosidade do povo durante a Pande, e diz que há uma diferença entre o que eles estão vivendo na América, o pesadelo que a América está passando, e a pouca prática religiosa. Ele vê que essa diferença, sim, também influencia no problema cada vez mais grave dos americanos e do mundo. Ele falou também sobre espiritualidade. Ele disse que reza pela família, reza pela pátria. Ele reza pela família porque tem uma família, reza pela pátria porque eles ainda têm uma pátria, e também reza pelo mundo porque ele acha que ainda existe mundo, o que foi bastante irônico da parte de Trump, porque de fato no mundo está por um fio. E em relação ao transcendente, ele disse que sim, acredita em céu e inferno. Disse que se ele for bom, ele irá para o céu. Se ele for mal, ele irá para o outro lugar, que não é o céu. Mas o mais interessante nessa história foi um comentário feito pelo jornalista e escritor do American Thinker, Peter Berry Chalka, que disse o seguinte, fez uma lembrança importante. Ele disse: deve ser óbvio para os leitores do American Thinker que durante a administração de Trump, que foi de 2017 a 2021, a paz estava surgindo no Oriente Médio, com os acordos de Abraão. O Irã foi impedido de financiar o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, o Iêmen, por causa das sanções impostas por Trump, porque eram sanções reais, verdadeiras. E da negação ao Ayatollah, o líder espiritual do Irã, Ayatollah Khamenei, de mais bilhões de dólares que foram dados ao Irã por Obama e Biden.
Então Trump colocou o pé sobre aquela, digamos, liberação de bilhões por parte de Obama e por parte de Biden, o Biden quando era vice, por conta também do acordo nuclear com o Irã. Tudo isso Trump fechou a torneira no caso. E ele disse também que a China não estava ameaçando abertamente Taiwan e a Coreia do Norte não estava disparando mísseis através do Mar do Japão. Verdade. A China, por exemplo, estava tranquila, entre aspas, aqui em relação a Taiwan, porque tinha que se concentrar numa guerra comercial travada com os Estados Unidos, na qual estava perdendo, aliás. Donald Trump estava superfaturando os produtos chineses para que esses encontrassem igualdade no mercado internacional. Os produtos tão baratinhos estavam destruindo o mercado norte-americano, dizia Trump, e, portanto, eles precisam ser taxados de modo justo e real. E é claro que Xi Jinping não estava com cabeça para se concentrar em Taiwan. Ele precisava derrotar Donald Trump, ou pelo menos aguentar-se nas pernas durante a guerra comercial com o loirão. Em relação à Coreia do Norte, a mesma coisa, ou melhor, um pouco diferente. Kim Jong-un, o menino maluquinho, percebeu que com Trump a história era diferente, quando Trump disse: você tem bombas atômicas, mas cuidado, o meu botão é maior do que o seu. E ele falava sério. Depois tentou trazer Kim Jong-un para um mundo, digamos, um pouco mais real do que aquela bolha na qual vive o líder norte-coreano. Ele disse que a Coreia poderia sim lucrar com bons negócios com o Ocidente, desde que cedessem algumas coisas. Chegou até se encontrar com Kim Jong-un, foi o primeiro presidente a pisar na Coreia do Norte. E tudo isso hoje parece pertencer a um tempo muito distante, já que os democratas, a esquerda de modo geral, fez tudo diferente e para bem pior. Mas nada disso foi suficiente para reelegê-lo. Mistérios, não é? O povo, isso aqui considerando que foi tudo normal, né? O povo preferiu a volta desses que colocaram o mundo ali, na pontinha do abismo de uma terceira guerra mundial e de um colapso econômico sem precedentes na história. Que interessante, né? O povo realmente continua preferindo Barrabás em todos os níveis, em todas as esferas da vida, seja política, seja espiritual, religiosa, não? Ah, claro, mas existem as fraudes. Sim, existem as fraudes, mas espera aí. Não vamos isentar aqueles que realmente não querem que as coisas andem, ou melhor, que o trem ande no trilho, não é não? Isso é também uma realidade e a humanidade precisa, assim, de uma meia-culpa. Mas, como eu disse, hoje é um dia só de manchetes. Para que, né, falar tanto sobre essas coisas que todo mundo já está meio que careca de saber, né? Outra manchete interessante, prestem atenção. O Reino Unido está vivendo uma espécie de inferno astral, né? Parece que essa palavra também não é permitida aqui na plataforma, mas enfim... O Reino Unido parece que está vivendo o outro lado astral, aquele lugar que não é o céu astral. E uma manchete interessantíssima mostra que, enquanto há uma convulsão dentro do Reino Unido, existe um despreparo total na segurança, na área militar, em tempos de guerras e rumores de guerra. Vejam essa manchete do The Sun hoje. Todos os 6 submarinos da classe Caçadores Assassinos da Grã-Bretanha estão parados no porto, estão presos no porto, pois a Marinha Real não tem docas funcionando para reparos. Imagine se Putin quisesse atacar o Reino Unido, né? Colocar os seus submarinos ali na portinha da grande ilha, para depois detonar as suas armas apocalípticas. Seria o momento ideal. Bem, parece que a Rússia, por enquanto, não está pensando nisso. Mas vejam que interessante, né? A Marinha Real Britânica, famosíssima por conquistas históricas, a maior força e o maior orgulho da Grã-Bretanha, não tem submarinos, estão todos nas docas para reparos.
certamente haverá algum gaiato para dizer o seguinte: eles estão precisando de alguns parafusos que vêm da China e não chegaram ainda. Em relação ao Oriente Médio, de novo, Hal Turner fala do êxodo, da saída em massa de libaneses do Líbano. Novamente, ele mostrou aqui essa foto, o aeroporto internacional de Beirute super congestionado. As pessoas querem sair rapidamente da capital do Líbano. E muita gente em Israel, claro, se preocupando com os abrigos. Por falar nisso, em relação a essa imagem que vocês viram aí do aeroporto de Beirute, Putin deixou claro para os Estados Unidos e para Israel que estará do lado do Irã e não permitirá que o Irã seja atacado ou destruído pelas forças ocidentais. É outra manchete, né? Claro. Uma notícia curiosa, essa é interessante. Muito se fala da infiltração islâmica no Ocidente, mas pouco se tem falado sobre a Turquia. Hoje, o analista Ami Mek, analista internacional, disse o seguinte, fez o seguinte comentário. Ele disse que o presidente turco Erdogan está se infiltrando em nações, forjando alianças jihadistas, enviando imãs radicais e construindo exércitos em solo estrangeiro, como nos Estados Unidos, por exemplo, como parte de seu plano para restabelecer o Império Otomano e conquistá-lo por meio de mesquitas apoiadas pelo Estado e manipulação política. Eu já tinha falado, se não me engano, no ano passado e no ano retrasado também, que o grande sonho de Erdogan era fazer ressurgir o Império Turco-Otomano. E agora vem essa informação. Erdogan anda bem topetudo. Na semana passada ele disse que a Turquia precisa perder o medo de invadir Israel, precisa ter coragem de ir lá invadir mesmo, como já fez em outras ocasiões, em outros lugares, como na Líbia, por exemplo, e na Síria. Ele confia muito no poder do seu exército. E tem esse sonho aí de restabelecer o Império Turco-Otomano. Então agora vem essa informação de que a Turquia está fazendo o que para muita gente a China também tem feito já há vários anos, se infiltrando, colocando gente sua nos alvos, naqueles que são considerados os seus inimigos. Bem, esta informação acrescenta que a estratégia de Erdogan envolve o uso de mesquitas apoiadas pelo Estado como cabeças de ponte para a conquista islâmica, espalhando o islamismo como uma ideologia conquistadora e uma força destrutiva para os valores e a cultura ocidentais, e exercendo influência política por meio de infiltração e manipulação cuidadosamente orquestradas de autoridades locais. Para finalizar, ele diz que as mesquitas turcas são exclusivamente apoiadas pelo Estado, por Erdogan, ou melhor, pelo Estado, mas provavelmente lá na Turquia acontece algo parecido com o que aconteceu na França, né? O Estado Soyuz. As mesquitas turcas são exclusivamente apoiadas pelo Estado e têm uma história recente de destino manifesto global violento e torturante. A história da Europa Central, especialmente até a Primeira Guerra Mundial, é de 1000 anos lutando contra invasões islâmicas turcas otomanas, ou sendo conquistadas por elas. A expansão do Império Otomano foi marcada pela brutalidade, conversões forçadas e subjugação da população não muçulmana. Este contexto histórico ressalta a ameaça representada pelas ambições modernas de Erdogan. É curioso isso porque nós estamos vendo ressurgir em vários aspectos, principalmente no moral, o velho Império Romano, com os seus Césares e os seus deuses, não é? O seu panteão de múltiplos deuses. E agora parece que estamos vendo ressurgir também um pouco do Império Turco-Otomano. Essa combinação de vários impérios do passado parece ser a marca desse último grande império, esse que estamos vivendo agora. É muito interessante
procurar voltar a Daniel, ao livro de Daniel, nessa hora em que se fala de retorno de velhos impérios. Existe o império atual, claro, tem essa característica de comportar, de trazer todos os vícios dos velhos impérios, mas com algo novo, não é com dentes ferozes de ferro, segundo as leituras de Daniel. Bem, em relação ao declínio da economia, a agência TASS comentou que o declínio global nos índices de ações está se intensificando em meio a preocupações de que o sistema, de que o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, não consiga suportar a desaceleração econômica. Isso quem publicou, na verdade, foi a Bloomberg. Nesse contexto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos atingiu seu menor nível desde 2023. A Bloomberg observou que os riscos de uma recessão nos Estados Unidos estão associados à taxa de desemprego, que excedeu as previsões do sistema do Fed. Mas espera aí, nós não estamos na era Biden, onde existe super ofertas de emprego, não é isso que Biden tem falado aos quatro ventos? Agora a Kamala Harris tem replicado esse discurso, empregos a dar com os paus, não é mesmo? Pois é, mas parece que não, né? Que estranho. Existe aqui uma contradição de termos, né? Pois é. Em relação à Europa, os mercados e ações europeus abriram hoje, segunda-feira, em uma baixa de quase 6 meses, informou a Reuters, em meio a uma liquidação global alimentada por preocupações sobre uma desaceleração no crescimento econômico dos Estados Unidos. E por aí vai. Bom, e claro, tudo começou lá no Japão. Antes, mais uma informação sobre o Bitcoin. Chegando agora a informação, o preço do Bitcoin chegou a cair para 49 mil dólares durante a negociação pela primeira vez desde 14 de fevereiro, de acordo com dados da plataforma. Mas mais tarde, um pouco mais recente, o Bitcoin desacelerou o seu declínio e já tinha subido para 50.237. Essa é a última informação que eu tenho. Provavelmente os números agora são outros. E, bem, aqui sobre o Japão, o índice Nikkei do Japão, que reflete as flutuações dos preços das ações de 225 empresas japonesas líderes, caiu para 12,4% no final de sessão de negociação. Observadores locais dizem que isso aconteceu em meio a preocupações dos investidores sobre uma possível recessão dos Estados Unidos e o fortalecimento do iene em relação ao dólar. Ué, mas está todo mundo com medo de recessão nos Estados Unidos? Calma, gente. Biden está lá. Calma. Está lá. Ele não criou o melhor dos mundos, não tirou o loirão, que era... Bem, vocês sabem. Então, calma, gente. Calma. Bem, esse foi só o aperitivo. Nós estamos aqui num compasso de espera. Queira Deus que nada terrível, mais terrível ainda aconteça. Mas se acontecer alguma coisa extraordinária, eu volto ainda hoje, se Deus quiser. Até depois.